Depois que você vem de uma vitória de um grande campeonato como o Invitational, é óbvio que você quer sempre estar no topo ali, ter a sensação de estar sendo o melhor time. Os times, eles chegam na partida querendo ganhar de você. Eles chegam na competição querendo ganhar da FaZe Clan. Criou um hype a mais pro campeonato, é um novo jogo, todo mundo quer ser o primeiro a ser campeão do novo jogo. Aqui no Brasil ainda é algo magnífico mesmo. Falar que é a mesma FaZe Clan, eu acho que não é. A gente relaxou um pouco, assim, depois que a gente foi campeão. Eu falei pra ele, você viu treinando um bagulho lá antes do jogo, vai encher o saco, mano. Não, você não tá querendo, cara. Você já falou, você viu pensando parada, cara. Jogamos muito abaixo, onde a gente realmente ficou atípico e não jogou de fato. As derrotas que tivemos ali por alguns times foi pesando um pouco, acho que deixando o time um pouco mais tenso. Eliminada, um dos times tinha que dar adeus intacto. E dessa vez... Haverão mudanças com certeza. Estamos no Rio de Janeiro aí para jogar o Reload, a abertura do CGX. É um campeonato com formato novo aí, então a gente tá muito animado para jogar, ver como que vai desenrolar do campeonato aí. Cara, voltar para uma competição internacional e solo brasileiro é muito bom, porque jogar com a torcida a seu favor é bem importante. Acredito que aquela derrota ali serviu de lição pra gente, a gente conseguiu crescer muito como equipe, mas eu acho que todo mundo quer jogar ali com a torcida a seu favor, então a gente vai dar o máximo aí pra conseguir classificar para os playoffs. Bom, as estratégias são boas, eu acho que depois a gente ter saído campeão do Invitation, acho que a gente vem com confiança, mas não com soberba, acho que a gente tá muito bem preparado para esse campeonato. Voltar a jogar no Brasil é sempre muito bom, como eu já falei uma vez, a torcida brasileira é totalmente diferente de qualquer outra torcida, eu acho que eles que dão mais energia para os jogadores do Brasil, e é muito top voltar pro Rio, jogar ainda aqui perto onde eu joguei já, então é como se fosse rolando flashback na cabeça. Criou um hype a mais pro campeonato, é um novo jogo, todo mundo quer ser o primeiro a ser campeão do novo jogo, e é isso, acho que é um formato novo, mas eu não fui muito fã não. Então, o primeiro jogo a gente pegou a BDS, a gente sabia que era um jogo no escuro, não tinha intel deles montar um time novo. Era uma partida que a gente teria que ser mais adaptativo, que é um formato que a gente gosta de jogar também. Acho que a falta de intel prejudica em alguns momentos, mas o nosso padrão é muito forte, então eu acredito que a gente se saia bem. Eu sei que a vibe de início é diferente, eu sei que é um campeonato diferente, uma estrutura diferente, mas eu tenho certeza que ninguém aqui quer ser aquele time que ganhou um Invitation e acabou depois, né? Todo mundo, quando era contra a FaZe Clan, parecia que era a final do campeonato, todo mundo ia pra cima com gana. Hoje, mais do que nunca, vocês são o principal campeão do mundo. Tem um título ativo nas mãos. Não precisa falar isso. Todo mundo vai vir com a maior gana, a maior sede possível de vocês. É hora do show! A mira posicionada e agora vai ter pressão pra cima dela. Rende pra cima do Frag. Traz a eliminação. Faz o drop. Bate agora pra tentar o varado. Vita King é o nome dele. Bala pra cima do Souls, pra cima do KDS também. Os dois sofreram dano. Rob pega o Souls. Cyber Daddy pega o Rob. Bela bala. Que isso, olha ele. Cyber! Virtual finaliza o Cyber. 3v2 agora. Abertura do P4. Vem no pré-fire. Vai lá pra fora, porque senão pode tomar. 3v1 agora. Momentos finais e acabou! Poderia ter fechado o jogo antes. A gente deu uma relaxada ali no final da partida, mas conseguimos finalizar. Cara, tu errou duas vezes. Não, presta atenção, você errou duas vezes. Foi muito pro chão? Porque você só tem... Não foi muito pro chão. Você só tem 4 ribanas. Sim. Certo? Aí tu no verde, você já quebrou do chão. Você já não consegue abrir obras, tá ligado? Independente. Aí eu tô lá, pô, tu não vai conseguir abrir. Aí ele vai lá, tipo, ele vai jogando obras, aí todo aquela perda de tempo. As discussões foi mais em questão de recurso, os erros que a gente acabou cometendo, mais na parte do ataque mesmo, que algo que o Rafa sempre cobra muito, que a gente não pode errar de jeito nenhum. Esses erros aconteceram nessa partida contra a BDS, esse foi a principal pauta. O mapa, e aí, mano, a Ribana tá feio, já era pra estar pronto pro campeonato isso aí, mano. Cara, como minha defesa eu testei antes do jogo lá, pô, e no jogo... Não, no final, né? Não, o bagulho foi, tá ligado? A Ribana foi embaixo. E no jogo não foi embaixo. Física. Aqui, tipo, quase mais. Eu já falei pra ele, você viu treinando um bagulho lá antes do jogo, vai encher o saco, mano. Cara, então eu não vou falar o que eu falei, o que eu pensei, pô. Pô, eu tenho que explicar a parada. Não, você não tá querendo, cara. Você já falou, você viu pensando a parada, cara. Eu tô querendo explicar aqui. Eu vi você testando, tá ligado? Mas... Eu quero fazer o quê? Bom demais. O psicólogo ainda na fez, ele precisa de psicólogo também.
Mas foi um bom começo aí, começar com a vitória é sempre bom. Porém, a gente ainda ficou com os olhos abertos para os erros que a gente acabou cometendo. Então, o segundo do jogo acabou sendo uma sobra de times ali. A gente contra o W7M não teve opção de pique. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. A gente escolheu o mapa ali na hora. Foi um mapa de conforto do nosso, principalmente. Não tinha intel deles, a gente sabia que eles não jogavam muito. Porém, jogamos muito abaixo, atípico realmente. O que não era de costume no nosso time. Infelizmente acabou não dando certo pra gente. Alguns rounds a gente acabou não conseguindo se adaptar no meio do round ali. Teve muitos erros. Acho que a gente tava um pouco frio ainda de volta de campeonato ali e acabou não conseguindo finalizar o mapa. Pode tentar ressar, vem a passagem, tem marcação, ninguém dá a cara, começa a ressar seu companheiro de equipe, avança jogador, não teve sucesso, Vopes garante eliminação, dá sequência, Paulo finaliza! O terceiro jogo foi contra a Liquid, escolha de pique nosso. A gente toma como base o que a gente viu eles jogando em treino. Obviamente que vai depender da estratégia de recarga de balas. Aí, se, por exemplo, o time mais fraco tá com muita bala, ele é um time muito propício a ser picado por alguém. Era um time que a gente tinha treinado muito por causa da região aqui, então a gente tinha bastante conforto, tinha bastante formação. Então foi um pique que a gente estava confortável. E a última vez que a Liquid venceu a FaZe Clan foi no Major de Copenhagen em 2023. Sempre um jogo de muita rivalidade, sempre um jogo que agita aí o nosso chat. A gente começou muito bem, tava todo mundo muito hypado, só que a gente acabou entregando uns 2 rounds ali que poderiam ter feito diferença quando a gente tava atacando. Vai tentar chegar o Randy, o Maia consegue pegar o Cyber. Randy, entrou. Vai tentar o plant desativador. Vamos ver a movimentação agora. Maia pega mais uma. Bela bala do Maia. Triple kill dele. Trocação agora. Rotaciona de novo. Maia procurou 4K. KDS pega. Vem aí o KDS. De novo pro contato. Reset pegou. 1v1 agora. 20 segundos. Finalização da FaZe Clan já encaminhada. Mas tem esse vertical da Liquid que é forte. Tem o cruzado. O Souls pega o Dias. E o Esk derruba ele na sequência. Belíssima bala do Esk. Olha ele aparecendo pro jogo. Vem pro contato de novo. 2 vezes, 3 vezes. Derruba. Esk consegue eliminação. E a Liquid leva. Mas comparado aos outros 2 últimos jogos, que foi W7M e BDS, a gente conseguiu jogar muito melhor. A comunicação do time tava muito boa. Que foi quando realmente eu vi o time tendo uma melhora de desempenho, sabe? A comunicação entre o time já tava fluindo melhor. Os jogadores estavam se arriscando um pouco mais. Enfim, não estavam com medo da partida, basicamente. Então eles estavam jogando melhor. Conseguimos jogar o nosso jogo, mas alguns detalhes ali que aconteceram durante a partida acabou custando. Infelizmente foi um jogo resolvido em detalhes ali no mapa. A gente teve 2 map points ali pra poder fechar o jogo, mas infelizmente não conseguimos. Esk já mandou GG no chat. É folgado o Esk. Tá querendo essa vitória pra quebrar esse tabu. Vem pro contato Cyber. Acabou! Acho que essa derrota aí vai servir de bastante aprendizado assim, até o final do campeonato. Vitória da Liquid 8-7, um jogaço da FaZe também, hein? Jogaço pros 2 lados. É um pouco do que você vai ver aqui ao longo do Reload. Ainda temos muitos jogos pela frente. A gente perdeu por coisinha besta. Nossos ataques foram muito superiores, vários ataques 5v3, 4v2. Entendeu? E a gente, cara, tava jogando bem, tava jogando confiante. E não importa que eu vou ficar hoje. Só vamos manter isso. Sem ressentimento, tá ligado? Vamos, eu vou apostar tudo amanhã. Me deu, mano. Campeonato louco da porra. Então, após as 2 derrotas ali, a gente tava com poucas balas no campeonato. Mas a gente sabia ainda que o formato do campeonato, querendo ou não, era um pouco bom. A gente tá um pouco abaixo para poder selecionar o nosso adversário, foi contra a Fnatic. É um jogo que a gente entrou pro all-in para sobreviver no campeonato, formar bastante pontos. Tinha que dar aquele all-in para continuar a competição. Por causa desse sistema aí de recarga de balas, se você, por exemplo, quer dar um all-in, você precisa necessariamente de escolher um time que está com uma pontuação pelo menos acima de 8, que é o máximo permitido na competição. Essa partida aqui é a partida de vida ou morte para os 2 lados. Então as tensões vão estar lá no alto. Mas no jogo do campeonato ainda, né? O formato agora tá todo mundo buscando o máximo de pontos para classificar. É tudo ou nada pra gente, pra eles. Então acho que é um jogão aí, né? Todo mundo dando a vida pra sobreviver no campeonato. E no dia de amanhã tentar a classificação, né? No top 8. Agora, como a gente sempre joga aí, a gente treinou com eles. No treino a gente mandou bem aí. Vamos ver se a gente vai conseguir replicar aí. Se perder, é a vida. Se perder. Ganhasse, a gente tá muito mais dentro da competição, e perdendo a gente já estaria fora. Vamos de FaZe Clan e Fnatic. Vamos ver a subida, Cyber! Que isso, Cyber?
Pelo amor de Deus, como joga! Como joga! É brincadeira! Deixando os jogadores mais agressivos, aí o Cyber viu aquele salve. Já vem foi. a bala do Cyber, é triple kill pra ele. Solta o homem aí no servidor. Ele pegou a quarta. Vai pra cima dele, Cyber. Solta ele. Vai buscar o Ace. Solta ele que ele pega. Vem a bala, mas é do Range. O Sarkis tá plantando. Aproveitou o momento pra plantar o desativador e agora a FaZe vai chegar no retake com o Souls. 2v2. Sendo spotado aqui o jogador Cyber Daddy, consegue uma belíssima bala. Cai mais um e é da FaZe. Já tá procurando, vai pra janela o jogador, Range pega. Vai se livrar dessa caçada. Abriu a 12, vai peitar, Range. Vai abrir os pixels ali pra ter mais chance. Boa, Range! Pegou, hein? Que isso? Range! 3 contra 2, bala do Cyber. Momentos finais. Vai ter a abertura do jogador da Fnatic que consegue derrubar o Cyber. Bala do Souls e acabou! A FaZe Clan consegue a vitória! Respira aliviada no reload, vamos nessa! A vitória é muito boa pra gente. Acho que é querendo ou não, um jogo pra você ter mais confiança, pra gente chegar mais forte. Acho que é uma partida que a gente precisava. E agora é os momentos que a gente precisa, né? O momento que a gente sempre tá em pressão, são os momentos que a gente mais gosta de jogar, porque é onde a gente sabe que consegue se provar melhor. E é isso. Acho que a gente vai ficar no topo da tabela com esse jogo aí, então provavelmente a gente vai ser um time picado. E o que vier aí é apostar, né, e tudo ou nada, como sempre. A gente conseguiu jogar muito bem hoje, o time estava muito tranquilo, então acho que isso é um fator muito importante. Agora, amanhã a gente vai ter mais um jogo, né? Tem que ganhar para estar nos playoffs, mas vai dar tudo certo, a gente sabe que a gente tem potencial. A gente tem 5 jogadores muito bons, quando alguém não tá matando, tem outro matando. E é isso, vai dar bom, FaZe up. Infelizmente não conseguimos se classificar já com essa partida, mas a gente trouxe acho que um conforto pro time, tanto de pontos lá, sabendo que sobreviveu no campeonato, isso te aumenta sua confiança, como uma boa vitória contra eles também pro próximo jogo. A gente tá empatado em várias categorias de desempates, a gente empatou em confronto direto com a Falcons, em balas primeiro, confronto direto com a Falcons, e aí foi pro último critério de desempate, que é a porcentagem de rounds vencidos. Então, vendo por quantidade de rounds vencidos, a Falcons passa na nossa frente. A Falcons tá 23-20. Aí o saldo deles, a porcentagem é 1.15. O nosso é 26-23, tá 1.14 no 13. Os de 0-0-1 eles estão na frente. É só ter ganhado um roundzinho hoje, sem perder 7-4, 7-3. Agora 7-2 ele tava ganhando, tava classificado. 7-2 classificado, mano. 7-2 classificado. E a DZ tá espancando a Fúria. Ok, 5x2? 5x2, pô. 7-2 classificava, cadê? Era um roundzinho, cadê? Um roundzinho. A gente tá botando. Um roundzinho pra classificar hoje. O último confronto foi contra a Fúria ali. Eles tinham que escolher a gente por conta de pontos também, para eles farmarem mais pontos, que a gente tinha balas para isso, quanto eliminar a gente de um possível candidato a tirar a eliminação deles para passar na frente deles. Eu preciso de vocês focados igual ontem. Cara, ontem vocês voltaram a ser aquele time que quer, que vai, que busca e que entrega os rounds. Isso. A gente chegou no patamar agora que a gente recupera qualquer coisa. Então, meu irmão, só acredito em vocês. Saca? A parada desse jogo aqui tá aqui. É jogo de classificação. É sempre quem tem mais mental. Esse é o campeonato pra gente mostrar que a gente não é aquele time que fez um e depois sumiu. A gente vai mostrar que a gente vai dar porrada até o fim. Vocês sabem o caminho, vocês sabem, vocês já fizeram. Não faz pouco tempo, não faz muito tempo. Vocês sabem o caminho, é só seguir. Teremos um FaZe Fúria, um clássico, valendo classificação para o palco do Reload. Quem vencer tá classificado. Vamos pro mapa café então. É hora do show. Vai chegar chegando. Já finalizou o primeiro. Deitou o jogador, mas tomou pelas costas do Souls. Aí complicou, olha a bala. O Souls pegou o Cyber. Tá lá, Vita King dá o primeiro passo pra FaZe Clan. E foi um mapinha de conforto nosso, café, mas acho que algum fator de nervosismo ali por ambas as partes. Estava um jogo atípico dos dois ali, não era um jogo entre FaZe Clan e Fúria de alto nível. Vem pra cima agora o Vita King, é um 2 contra 1. Range conseguiu derrubar e o Vita pega!
mas infelizmente a gente não soube reagir direito dentro do jogo. Muitos rounds decididos na bala ali. Então acho que foi por causa disso. A derrota do último jogo. Tá acionando ali, sabe? Ele ouviu. Ele ouviu e pegou. Já foi. Também. Azedou demais. A Fúria vai pro palco. Fez eliminada. Um dos times tinha que dar adeus intact. E dessa vez foi a FaZe. Que partida absurda dessa vez. A Fúria levou a melhor. Depois do jogo a gente não entrou fazendo o nosso jogo. A gente tava um pouco apático ali. Ninguém gosta de perder, ainda mais ficar fora de um playoff. Acho que a gente poderia ter entendido um pouco melhor também o formato do campeonato. Não é uma desculpa, a gente perdeu os jogos. Essa desclassificação precoce no campeonato, assim, acho que deu um baque na gente, que mostrou distintamente o nível que a gente consegue colocar dentro de jogo, um alto e baixo, sendo o mesmo time. Então, todos os times, eles chegam na partida querendo ganhar de você. Eles chegam na competição querendo ganhar da FaZe Clan. O estudo ele fica um pouco mais puxado e para todo mundo é como se fosse uma final. Acaba que a vontade deles estava sendo maior do que a nossa vontade. Eles faziam mais e a gente fazia menos. E aí isso no final, no resultado final ali, na maioria das vezes vai dar eles. Então acho que essa derrota mostrou muito nitidamente pra gente conseguir achar o equilíbrio e se manter no topo do time. Todo mundo fica abalado, né? Porque ninguém quer perder. Ainda mais estar de fora do palco ali, que foi o choque maior de realidade. É a primeira vez, tipo, depois de tanto tempo que eu fico fora do palco com vocês, tá ligado? E, tipo, é um sentimento muito bosta, sabe? A gente jogou mal. Foi um jogo nivelado por baixo, tá ligado? Cara, eu só não quero ter mais isso. A gente foi muito inferior. Muito longe do nosso nível. Mas muito longe do nosso nível. O Brasileirão é MD1. Tudo é MD1. O formato não muda nada. Eram 3 vitórias do mesmo jeito, igual o formato suíço. E tudo vai ser MD1. Até chegar na classificação. Desde que a gente começou essa competição, né? Queria chegar no palco ali do Rio. Beleza, a gente vinha jogando mal e tudo, só que a gente tava tentando consertar isso pra gente conseguir jogar bem na MD3 nos playoffs. Pô, a gente precisa de ter melhorado antes, porque era antes que era necessário pra chegar naquele momento, né? Os seus parentes querem vir ver você ganhar, ver você jogar. Os seus amigos querem vir aqui ver você jogar e acaba que agora ninguém consegue ver a gente mais, né? Tipo assim, é tristeza, né? Caraca, a gente tá de fora do palco. E queria agradecer a torcida da FaZe Clan, que estava apoiando a gente quando a gente perdeu, no Envy de São Paulo. Apoiou a gente quando a gente ganhou, o Envy de Boston. E continua apoiando a gente nesse reload. Mas a gente sabe nitidamente onde a gente errou, o que a gente precisa buscar melhorar. E a gente sabe agora como voltar com o foco certo para os treinos e conseguir chegar com tudo no Brasileirão. E é isso. Comprar as skins da FaZe Up. Agora a torcida da FaZe Clan pode esperar realmente uma FaZe reformulada, digamos assim. Haverão mudanças com certeza. Isso, coloca isso. Dropado?